Olá, estamos começando mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E nós estamos estudando a teoria geral dos contratos. Estamos chegando à 8ª aula sobre este tema, muito importante para concursos públicos. Nós já falamos sobre a natureza jurídica dos contratos, já falamos sobre os princípios fundamentais, já trabalhamos a classificação dos contratos e as fases de sua formação, sempre resolvendo algumas questões para melhor compreender a matéria à luz da doutrina, jurisprudência e da lei. Porque muita coisa da matéria de contratos é letra da lei. Aqui você tem que ler o Código Civil, porque várias vezes as bancas têm cobrado letra da lei, Ctrl+C, Ctrl+V. Portanto, exercite o seu conhecimento fazendo leitura e releitura do Código Civil no que tange a direito contratual. Nós estamos chegando, como disse, à 8ª aula, e nesta nós vamos trabalhar o que alguns doutrinadores chamam de intervenção de terceiros na relação contratual. Lá em Direito Processual Civil, eu mesmo lecionei aqui pela LAC Concursos a matéria sobre intervenção de terceiros no processo. Falamos sobre denunciação da lide, chamamento ao processo, sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, falamos antes sobre assistência, amicus curiae, trabalhamos as intervenções de terceiro no processo. Pois bem, no direito material, Código Civil, teoria geral dos contratos, também existe um capítulo, né, das doutrinas chamado de intervenção de terceiros no contrato. E veja bem, é bom que você entenda essa expressão desta forma, intervenção de terceiros no contrato. Porque nós sabemos, lá da aula de princípios, que um dos princípios fundamentais do direito contratual é justamente o princípio da relatividade. O que estabelece o princípio da relatividade? Você se lembra? Veja bem, princípio fundamental do direito contratual, autonomia privada. Liberdade de contratar, liberdade contratual. Aquilo que se estipulou com liberdade é lei. Deve ser cumprido nos termos do que foi contratado. É lei entre as partes. Deve ser cumprido nesses exatos termos pelas partes. Esse pontozinho final, onde encontramos a relatividade. Em regra, o contrato produz efeitos interpartes. Princípio da relatividade. Aquilo que foi livremente escolhido é regra entre os contratantes. Deve ser cumprido pelos contratantes. Vincula os contratantes. Portanto, em regra, o contrato produz efeitos apenas entre as partes. Por isso, o princípio da relatividade. Princípio da relatividade. Em regra, o contrato não atinge terceiros, seja para beneficiar e, principalmente, para prejudicar. Essa regra comporta exceções. Não à toa falamos em função social do contrato, eficácia externa. Cláusulas contratuais que são invalidadas pelos prejuízos causados à coletividade, a direitos meta-individuais. Função social do contrato na sua eficácia externa. Mas, lá em princípios eu já chamava a atenção dos senhores, o Código Civil expressamente nos traz 3 institutos que excepcionam essa ideia de relatividade, porque possibilitam a eficácia do contrato contra alguns terceiros. Por isso, do título, intervenção de terceiros na relação contratual. Em regra, isso não poderia acontecer. Princípio da relatividade.
Mas o próprio Código Civil traz 3 institutos excepcionais em que podemos perceber claramente o contrato produzindo efeitos contra pessoas que não são partes do contrato, ao menos não originalmente partes do contrato. Quais são esses 3 institutos que nós estudaremos nesta aula? À luz da lei, de forma até mesmo abreviada. A estipulação em favor de terceiros, primeiro instituto. Segundo, a promessa de fato de terceiros. E terceiro, o contrato com pessoa a declarar. Ok? Então vamos lá, sem delongas. Estipulação em favor de terceiros. É importante que nós tenhamos a devida atenção com os termos. Veja bem, estipulação em favor de terceiros. Aqui nós estamos diante de uma figura, aqui nós estamos diante de um instituto contratual em que efeitos favoráveis, efeitos benéficos do contrato serão produzidos para terceiros, para pessoas de além da relação contratual. Veja, estipulação em favor de terceiros. Os contratantes estabelecem aqui as cláusulas contratuais e determinam que por este contrato um terceiro será beneficiado. Se nós estamos estipulando entre nós em favor de alguém que não é parte, que não é contratante, um terceiro. Vem para o slide. Primeira hipótese de intervenção de terceiros em contratos é a estipulação em favor de terceiros, que acontece quando o contrato prevê seus efeitos benéficos, prevê que seus efeitos benéficos atingirão terceiros. Alguém de fora da relação contratual será seu beneficiário. Cuidado. De forma alguma eu posso admitir que alguém de fora da relação obrigacional sofra os ônus do contrato. Então eu, por exemplo, faço com você aqui um contrato de seguro, mas quem vai pagar vai ser o Matheus. Quem é Matheus? Não, é alguém aí. Não tem nada a ver com o contrato. Porra. Aí não, né? Agora, eu posso fazer um contrato de seguro em favor de terceiros. Um contrato de seguro automotivo, por exemplo, né? Um contrato de seguro de automóvel, que cobre os danos sofridos, ou melhor, os danos causados ao meu carro e também, eventualmente, causados por mim no carro de um terceiro. Pá, percebeu aí? Eu posso fazer, por exemplo, e faço, um contrato de seguro de vida. Tem lá um contrato de seguro de vida com o Banco X. Esse contrato produzirá os seus efeitos, ou seja, a seguradora estará obrigada a pagar a indenização securitária. Quando? Quando eu morrer. Para mim? Para os meus herdeiros? Não, para a pessoa que eu indiquei no contrato. Ou seja, eu estou estipulando em favor, em benefício de alguém que não é parte. Posso fazer? Posso. Essa é a ideia. O contrato prevê que seus efeitos benéficos atingirão terceiros. Que terceiro, que alguém de fora da relação contratual, será por ele beneficiado. Exemplos: seguro de vida, grande exemplo. Destacaria também o seguro de automóvel, que cobre tanto danos causados no automóvel do segurado, quanto de eventuais terceiros. Tá? Uma prática lá do direito de família, quando o casal vai divorciar, né, que eles fazem um contrato determinando a partilha em favor dos filhos. Né? Quantas vezes lá no escritório, né, já não fizemos isso? Chega lá o casal, quer divorciar, mas tem uma certa margem de consenso, né? Vai ser um divórcio consensual. E quando a gente vai pensar num acordo de partilha, eu quero isso. Não, eu também quero. Então vamos fazer o seguinte, nenhum nem outro fica.
Vamos fazer aqui uma estipulação em favor do nosso filho. Vamos fazer uma doação para o nosso filho. Posso fazer? Posso. Posso. É um contrato realizado entre eles, é um acordo realizado entre eles, mas benefício de um terceiro, de um dos filhos. Tá? E lá no direito trabalhista tem algo... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.